Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Não sei quando a senhora vai estar vendo esse vídeo. Hoje eu e minha equipe vamos falar sobre Darcy Ribeiro, a importância e o legado que ele deixou para a educação brasileira. Só que antes de a gente falar sobre isso, a gente tem que conhecer quem foi Darcy. Darcy, ele foi um sociólogo, um antropólogo, um educador, um defensor da cultura indígena, um escritor e um defensor da educação pública de qualidade. Ele teve vários casos publicados, mas o seu central entendimento ficava na cultura indígena e no povo brasileiro. Além de que Darcy ele também escrevia romances. Ele acabou entrando na Academia Brasileira de Letras pela sua grande participação literária. Só que, assim, os grandes feitos de Darcy foi a fundação do Museu do Índio, a fundação da Universidade de Brasília, a criação de um projeto de educação integral no Rio de Janeiro. E ele também, junto com o governador Leonel Brizola, além de que ele também participou da fundação do Parque Nacional de Xingu. E agora, por último, mas não então, menos importante, ele também participou da criação da Lei de Diretrizes para a Base da Educação Brasileira. Então, assim, Darcy ele foi muito importante para a educação brasileira. E agora, Rafael vai falar um pouco sobre educação, o legado que Darcy deixou para a educação brasileira. Bom, Darcy era aquele cara que achava que a educação tinha que ser democrática. Para ele, o futebol tinha que ser como uma educação. Por quê? Como, por exemplo, uma criança, ela pode simplesmente pegar uma folha de papel, independente da classe social dela, pegar uma folha de papel, amassar e conseguir criar uma partida de futebol. Então, para ele, a educação deveria ser assim também, o ensino deveria ser assim, acessível para todos. E a partir disso, Darcy, ele queria tornar o Brasil um país melhor, porque ele analisava países desenvolvidos e viam que, por causa da educação, os índices de mortalidade, os índices de violência eram muito baixos nesses países. E ele deixa uma frase muito importante de legado pra gente refletir, que é a seguinte frase: que o Brasil, ele foi um dos últimos países a abolir a escravidão e por isso ele ficou sujeito a uma perversidade das classes dominantes, que são enfermas de descaso e de desigualdade. Bom, Darcy trabalhou no Ministério da Educação e da Cultura e ele foi um grande articulador do ensino no Brasil. Ele teve uma importante relação profissional com o educador Nísio Teixeira, que juntos eles fundaram a Universidade de Brasília, a UNB. Bom, que nessa mesma faculdade eles foram reitores, né? E com esse intelectual, Darcy foi um grande defensor da democratização do ensino público de qualidade, né, de muita boa qualidade no Brasil. Inclusive, além de tudo, de todas as qualidades deles, ele foi um incansável defensor do ensino da escola pública. Inclusive, ele considerava a escola pública uma das maiores invenções do mundo, né? E sua visão de educação, ela foi profundamente influenciada pelo movimento Escola Nova, que procurava renovar a educação, ele não procurava renovar a educação, opondo-se aos métodos tradicionais de ensino e tornando a escola um instrumento de combate às desigualdades sociais. Ao longo de sua trajetória, Darcy Ribeiro deixou algumas frases para que nós possamos abrir nossos olhos e nos alertar diante do cenário da educação brasileira. A primeira frase é: coragem, mais vale errar se arrebentando do que poupar-se para nada. O que ele quis dizer? Que na vida o importante mesmo é a gente tentar, lutar e não ficar parado ou se render às dificuldades e barreiras que encontramos no nosso caminho. Porque mesmo que a gente caia, o importante mesmo é que a gente tentou, lutou e não nos rendemos. Lutamos até o final e enfrentamos nossos gigantes. A terceira frase é: só há duas opções nessa vida: se resignar ou indignar-se. Eu não vou me resignar nunca. O que ele quis dizer? Que não podemos nos submeter ou nos render sem nos revoltar. Se acreditamos ou temos determinado ideal, não podemos ir nos pensamentos de outras pessoas. O que devemos fazer é defender o que acreditamos e lutar. Agora vamos para a terceira frase. Eu vou ler porque ela é um pouquinho maior. Então, eu vou ler essa frase porque ela é um pouco extensa. O Brasil, último país
a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança, que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade de descanso. Rafael já falou essa frase, mas agora eu vou explicar. A frase reflete o real cenário em que a sociedade brasileira se encontra, porque é notável que o país se contradiz aos princípios de igualdade que a Constituição prega. A última frase que eu vou deixar de Darcy Ribeiro agora é: a crise de educação no Brasil não é uma crise, é projeto. O que é que ele quis dizer? Que não existe uma crise, o que existe é a falta de projetos que investam em pesquisa, tecnologia, para aquelas pessoas que são menos desfavorecidas, que são desfavorecidas e estão à margem da sociedade. Agora vamos falar sobre uma das obras mais famosas de Darcy Ribeiro, Nossa Escola a Calamidade, de 1984. O autor faz um fiel retrato da realidade da educação brasileira no final do século XX. Nele, Darcy Ribeiro questionava-se sobre quais poderiam ser as causas deste enorme fracasso escolar, pois o percentual de pessoas que eram analfabetas ou iletradas eram altíssimos. As possíveis respostas para as causas disso, segundo ele, residem provavelmente nas camadas mais profundas do nosso ser nacional e dizem respeito ao caráter de nossa sociedade, que se caracteriza pela injustiça social e pela desigualdade. A sua pequena idealização do Brasil era alcançar o básico que outros países em igual ou até menor nível de desenvolvimento já alcançaram: a saúde, a alimentação, emprego e cursos primários para as crianças, para todas as crianças. No entanto, estamos sendo impedidos, porque o projeto de organização do nosso país hostil ao seu povo. Não alcançamos ainda esse ideal, porque entre nós tudo se faz para impedir a realização das potencialidades do povo brasileiro. O que buscaram e buscam aqueles que ditam e regem as leis do nosso país não é atender às necessidades mínimas da população, é maximizar os lucros empresariais. Nossas classes dirigentes trabalham muito mais para impedir que a pequena utopia aconteça do que para que ela se realize. Ele alertava ainda que a escola primária era seletiva e elitista, pois, mesmo em grande parte das crianças que a escola recebia fossem de classes populares, elas eram educadas da mesma forma que as crianças dos setores privilegiados. A exclusão ocorria, portanto, não apenas pela falta de escolas e possibilidade de frequentá-las, mas sim pela problemática da desigualdade e exclusão social que ocorre em escala mais ampla. Darcy Ribeiro entendia como a escola não estava sabendo acolher e reconhecer as crianças provindas de classes mais pobres. E isso explicava os resultados, em grande parte, tão negativos. O conceito seletivo e elitista faz com que a criança pobre seja rejeitada. Por outro lado, a criança com melhores condições financeiras é vista como quem tem futuro e condição de aprender. Funcionando na base de falsas expectativas, ela é uma escola hostil com a sua verdadeira clientela, porque sendo uma escola pública, a sua tarefa é educar as crianças brasileiras a partir da condição em que elas... Darcy Ribeiro assevera que grande parte da calamidade da educação provém de razões históricas e atuais, dentre elas do próprio caráter autoritário e centralizador da sociedade brasileira, na qual a classe dominante decide sobre os direitos da classe trabalhadora e não leva em conta as necessidades coletivas. Neste quadro provém desde a colônia, passa pelo império até chegar aos dias da República, sem que nunca tenha sido enfrentado com a devida seriedade. Em tom pessimista, Ribeiro reconhece que o fracasso brasileiro na educação é pela nossa incapacidade de criar uma escola pública para todos, funcionando com um mínimo de eficácia, e paralelo à nossa incapacidade de organizar a economia para que todos trabalhem e comam. Nesta tonalidade pessimista, no diálogo movimenta uma agência otimista na ação, pois, reconhecendo a dimensão social e histórica do problema educacional no Brasil, o coloca nos termos da nossa possibilidade de enfrentá-lo dentro das condições de uma agência que, efetivamente,
põe a República ou Estado brasileiro a serviço do povo.